Olá, tudo bem? Meu nome é Wallace e hoje eu vou apresentar sobre o meu trabalho de iniciação científica, que é o desenvolvimento de um método para a determinação de íons metálicos utilizando detecção colorimétrica. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido por mim em parceria com a aluna de doutorado Jordana de Assis Nunes Oliveira, sob orientação da professora doutora Vanessa Nunes Alves. A colorimetria é a ciência de catalogação e definição das cores. É através dela que nós conseguimos realizar a determinação qualitativa e quantitativa de metais. Em alguns casos, é necessária a formação de complexos coloridos. Nos dispositivos eletrônicos, existem diversas formas de se expressar as cores. Atualmente, a mais utilizada é o sistema de cor RGB, que vai consistir na mistura de três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, em diferentes intensidades, para então a formação de todas as outras cores. Essa mistura ela pode ser separada em histogramas através do software de processamento de imagens e MEDG. Com esses histogramas, eu obtenho a concentração de cada uma dessas três cores, e essa concentração eu consigo convertê-la em absorbância. O objetivo desse trabalho é desenvolver um método analítico para a determinação de íons metálicos utilizando a técnica de detecção colorimétrica. Bom, como que é a metodologia experimental do trabalho? Inicialmente, a gente tem a formação do complexo colorido para a realização da curva de calibração. Bom, então eu coloco 6 gotas de ferro 3 em diferentes concentrações, depois 6 gotas de ácido clorídrico 3,5 mol por litro, mais 5 gotas de tiocianato 1,0 mol por litro. Com isso eu tenho a formação do complexo tiocianato de ferro 3, que apresenta uma coloração vermelho alaranjada. Esse complexo ele é colocado dentro de um compartimento fechado com iluminação própria, o smartphone na parte de fora do sistema. Com isso, eu realizo a captura da imagem e depois o tratamento dessa imagem através do ImageD. Foram realizados diversos experimentos para a otimização do método. Inicialmente, esses experimentos foram voltados para o recipiente onde ficariam as soluções. Então, nós partimos de um becker para uma placa de poços até chegar em uma cubeta. Esses são os valores de R ao quadrado, coeficiente linear, de cada um dos canais, R, G e B. Bom, o becker era um becker de 10 ml que teve a parede de vidro cortada. Esse era o método mais trabalhoso e só era possível fazer uma análise por vez. Em seguida, nós partimos para a placa de poços, onde esses problemas foram resolvidos, só que o problema da placa de poços é que as imagens elas já não estavam tão boas, elas apresentavam mais sombras e reflexos, justamente pela posição da placa de poços. Esse problema ele foi resolvido com as cubetas, onde ainda era possível fazer mais de uma análise por vez e as imagens apresentavam maior qualidade. O problema é que para a captura da imagem ficou um pouco mais difícil, porque a câmera apresentava uma maior dificuldade no foco. Em seguida, foram realizados experimentos voltados para a iluminação da caixa. A caixa possui iluminação própria que é proveniente de uma fita de LED. Então, variou-se a quantidade de LEDs dentro da caixa de 1 a 6 LEDs. Com exceção desse primeiro resultado aqui, de um LED no canal Red, todos os outros valores estão próximos, só que o melhor apresentado foi com 6 LEDs, onde obteve-se uma curva com R ao quadrado de 0,9936, ou seja, optou-se pela utilização de todos os LEDs disponíveis. Foram realizados também experimentos comparando diferentes modelos de smartphones para se analisar a repetibilidade e reprodutibilidade do método. Aqui nós temos três gráficos provenientes de três smartphones diferentes, sendo o primeiro do Xiaomi Mi A2, o segundo do Xiaomi Mi 8 Lite e o terceiro do Samsung Galaxy S10. Ambos apresentam coeficientes angulares próximos e coeficientes lineares também próximos, com algumas diferenças. O Samsung Mi A2 foi o que apresentou mais pontos, então ele tem um limite de detecção melhor do que o Samsung Galaxy S10, por exemplo. Porém, o Samsung Galaxy S10 já apresentou um R ao quadrado melhor do que o Mi 8 Lite e também do que o Mi A2. Então, o método ele possui sim repetibilidade e reprodutibilidade, só que quando se varia tanto a marca do smartphone quanto o modelo, vai sim se obter alguns resultados diferentes. Bom, podemos concluir que os melhores resultados têm sido obtidos usando as cubetas, porque elas possuem análises simultâneas, menor quantidade de sombras, independente da quantidade de LEDs. Para esse complexo, a maior sensibilidade está no canal Green e o método apresenta boa repetibilidade e reprodutibilidade. A linearidade está entre os pontos de 1 a 8 mg por litro, então vamos explorar mais esses pontos. O método ele tem resultados promissores e está contribuindo bastante para a técnica de análise por imagens. É um método analítico simples e de baixo custo. Como perspectiva futura, nós temos o planejamento de um sistema de detecção para impressão 3D. Gostaria de agradecer ao FCAT, ao Instituto de Química e à Semana da Química pela oportunidade.
Também gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa e separação analítica e análise de traços, do qual eu faço parte.